A meu ver, a voz que expressou o sentido autêntico e profundo da brasilidade, o espírito que entendeu o sentido do Brasil. Aliás, eu acredito nisso, e foi ele que me fez compreender isso, que o Brasil tem algo a dizer para o mundo. A cultura brasileira é rica e poderá dar a sua contribuição para a compreensão do sentido da humanidade. Quem me mostrou isso foi o poeta Manuel Bandeira. E ele pode mostrar isso para todo o Brasil. Então vamos falar um pouquinho dele. Quem foi Manuel Bandeira? Nasceu no Recife em 1886. Viveu os 4 primeiros anos da sua vida no Recife e depois veio com a família para o Rio de Janeiro. E ficou 2 anos no Rio de Janeiro e depois voltou ao Recife, onde passou mais 4 anos, que, segundo ele, foram os anos mais importantes da sua vida. Então, em 1902, a família retorna para o Rio de Janeiro e, evidentemente, a criança Manuel Bandeira vem junto e começa a estudar no Rio de Janeiro. E o seu pai era engenheiro e o estimulou a cursar o curso de arquitetura. Então, Manuel Bandeira fez o ginásio no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Pedro II. Há um episódio até ligeiramente pitoresco, que isso se passa lá por 1903, eu não saberia precisar a data, em que ele está andando num bonde no Rio de Janeiro e está conversando, sabe com quem? Com Machado de Assis, já o consagrado autor Machado de Assis, conversando ali com o jovem ginasiano e achando muita graça da vivacidade e da inteligência do ginasiano. E os dois estavam falando sobre os Lusíadas de Camões. Bandeira, influenciado por um professor, aprendeu a importância de estudar os clássicos portugueses. Então, os dois, ele e Machado de Assis, num bonde do Rio de Janeiro, conversando sobre os Lusíadas. E aí pararam para discutir estrofe dos Lusíadas, que aos dois tocava. E Machado não conseguia, na memória, reproduzi-la. E o jovem poeta Manuel Bandeira declamou para o grande mestre a oitava dos Lusíadas, que ele não conseguia recordar. Então foi um momento assim muito belo da vida do jovem Manuel Bandeira, ainda ginasiano, com o grande mestre Machado de Assis, o nosso grande escritor, talvez e provavelmente o maior escritor da língua portuguesa. Em 1903, Manuel Bandeira então vai para São Paulo para estudar arquitetura. Em 1904, se manifesta nele a doença dos pulmões, a tuberculose, ataca o jovem Manuel Bandeira. E isso vai marcar as próximas décadas da sua vida, né? Naquela época, é uma doença incurável, e ele então vai buscar os ares serranos, chegou até ir para Clavadel, na Suíça, para um sanatório, não sanatório para loucos, para um sanatório de saúde para aqueles que tinham problemas de tuberculose, né, lá nas montanhas da Suíça. E aqui depois ele retorna e buscou sempre os ares montanhosos lá do Rio de Janeiro, né, Teresópolis e principalmente Petrópolis, né, onde ele muito ia. E assim, nesses anos, Manuel Bandeira foi desenvolvendo a sua obra e foi ganhando reconhecimento. E, curiosamente, também morreu seu pai cedo, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, tinha uma irmã com a qual ele tinha uma fraterna relação, faleceu a irmã também, faleceu o irmão que ele tinha. Então, Manuel Bandeira, ainda jovem e doente, ficou só no mundo. Então, e assim ele desenvolve a sua obra, né? Pobre, solitário e doente. E aqui, então, Manuel Bandeira teve forças para desenvolver essa, que, a meu ver, é a mais importante obra da poesia brasileira em todos os tempos.
Logo nos primeiros anos também da sua produção, ela começou a chamar a atenção. E Manuel Bandeira começou a crescer aos olhos da cultura brasileira como poeta, né? E em 1966, ele recebeu uma grande homenagem já dos seus 80 anos, né? Os 80 anos de Manuel Bandeira. O então presidente da República, na época, o Marechal Castelo Branco, lhe concedeu a Ordem do Mérito Nacional. E a presidência da República lhe fez uma grande homenagem no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, em alusivo aos 80 anos do poeta. Então, nesse momento, Manuel Bandeira já é reconhecidamente o poeta nacional. E nesse evento, muitos grandes escritores, grandes poetas, né, poeta que ele muito admirou e do qual eu já falei e voltarei a falar, Carlos Drummond de Andrade. Drummond disse: ontem, hoje, sempre, a vida inteira, poeta és para nós, Manuel Bandeira. Também escreveu Tristão de Astaíde, que disse que ele observa que Manuel Bandeira tinha morrido na juventude e, e renascido na velhice, porque na juventude, acossado pela doença e pela miséria, pela perda dos seus entes queridos, Manuel Bandeira estava muito deprimido, não diria deprimido, mas acusando, digamos assim, a mão pesada da existência sobre ele, né? E ele, então, nos seus primeiros livros e nos seus primeiros poemas, ele dizia versos assim: eu faço versos como quem morre. É nesse sentido que Tristão de Ataíde diz que, ao longo da vida, Manuel Bandeira foi superando, e aos 80 anos chegou na juventude. Então, disse Tristão da Ataíde que Manuel Bandeira era o nosso mais jovem octogenário, em 1966. Né? E ressalta também Tristão de Ataíde nesse admirável texto, né? A grande qualidade da obra de Manuel Bandeira, e diz que Manuel Bandeira, então, representa e fala aquilo que nós queremos ser como povo. Outro grande homem das letras brasileiras escreveu nesse momento, Otto Maria Carpo, destacou a grandeza da obra poética de Manuel Bandeira e também observou e lhe fez esse grande elogio que a obra de Manuel Bandeira atingiu a estatura de ser uma poesia intemporal. E quem não tem tempo é o clássico. O grande filósofo alemão Hans Gadamer desenvolve o conceito de clássico. O que é clássico? Diz Gadamer: o clássico não tem tempo. O clássico está aquém do tempo, está imerso na historicidade do tempo e está além do tempo, está no futuro. O clássico transcende o tempo, não tem tempo. Foi isso que Otto Maria Carpo quis dizer quando disse que a poesia de Manuel Bandeira é intemporal. Ela não tem tempo. Por exemplo, podemos dar aqui de um outro ilustre poeta da civilização ocidental, o nosso grande William Shakespeare. Né? Shakespeare escreveu a sua obra no século XVII. Shakespeare escreveu, então, lá no distante século XVII, o seu Romeu e Julieta. Mas se um jovem hoje, no século XXI, for ver Romeu e Julieta, ele vai se sentir tocado. Aquilo é vivo e atual, a obra Romeu e Julieta. Se ele for ler o texto, for ver uma montagem teatral ou cinematográfica, ele vai se sentir tocado. Daqui a 3 séculos, um jovem lá no século XXIV for ver Romeu e Julieta, for ver uma montagem de Romeu e Julieta, com certeza ele vai ser tocado por essa obra. Né? Então, Shakespeare é intemporal, Shakespeare é um clássico. Né? Então, Manuel Bandeira, segundo Otto Maria Carpo, e eu estou plenamente de acordo com isso, Manuel Bandeira é intemporal, ele é um clássico. Então, a poesia brasileira
tem um clássico, né? Claro que a nossa língua é periférica, aliás, sofremos nisso uma injustiça, né? Tem tantos prêmios Nobéis por aí em várias línguas, né? Em língua espanhola, tantos, em língua italiana e tal, no alemão, no inglês, tudo bem, nada contra ninguém. Mas, pelo amor de Deus, eu comparo muitos ganhadores do Prêmio Nobel com a obra de Manuel Bandeira, minha Nossa Senhora. Mas, enfim, há uma justiça também que, digamos assim, permeia tudo isso, né? E a obra de Manuel Bandeira ainda vai mostrar para a humanidade o seu sentido profundo. Ele já foi traduzido para outras línguas, né? Vamos começar a adentrar na sua obra. Então, a partir de agora, eu vou recitar, em boa medida, alguns poemas que eu selecionei do grande mestre. Devo dizer a vocês, vou aqui fazer uma confissão, é, eu fiz várias releituras da obra completa de Manuel Bandeira. Sinceramente, perdi a conta. E devo dizer que, se alguma coisa de bom aconteceu na minha vida, eu devo muito ao ensinamento do grande mestre. Principalmente a ver o Brasil, a amar a cultura brasileira, amar o sentido belo da nossa pátria. Manuel Bandeira me ensinou isso. Eu vou compartilhar com vocês alguns poemas do grande mestre.